Maravilha, maravilha, vamos que vamos. Agora sim, Marcelindo Beckler, você está de volta para a gente voltar com a nossa União Sinistra para o nosso Fred e Beckler explicam. Senti saudade, viu, Marcelindo? A União Sinistra é uma coisa dos anos 90, não sei se ainda existe a União Sinistra, inclusive, mas se você fez parte da União Sinistra, se você saiu por aí aterrorizando bairros vizinhos, Você estava errado, porque a gente quer paz entre as torcidas e não uma união que seja sinistra e esmagadora. Frederiquinho Caldeira, hoje a gente vai falar sobre os Nines. Nine. A gente vai falar sobre a troca dos camisas 9, é isso, né? Se troca o 9, se muda o perfil, ele vira um 6, aí fica um 69, não, né? Não é isso que a gente tá falando. Pode ficar. Pode ficar. Assim, a gente tem o 9, o falso 9 e, por que não, o 69. Exatamente. Sorin era um 6 que fazia muito gol. É verdade. É verdade. Se posicionando como centroavante, não é nem que era um batia de fora da área, tipo Grimaldo, que é um lateral que faz gol, não. Isso. Ele fazia gol de centroavante. O Roberto cabeça Carlos toda ensanguentada. Ficava irado com o nosso... Como é que é o nome daquele treinador antigo da Inglaterra, cara, que tretou com ele na Inter de Milão porque transformou o Roberto Carlos em ponta esquerda? O Roy Hodgson. O Roy Hodgson, sim. E aí depois ele foi pro Real Madrid, o resto é história. Mas enfim, ele não virou 9. Mas assim, no videogame... Era atacante. Era atacante. Roy Hodgson foi o primeiro gamer velho da história. Porque hoje tem muito gamer velho, tá? Tem muito gamer velho hoje em dia. Tem inclusive gamer jogador velho. Também tem. Né? Ainda em atividade, mas só que ainda mais em atividade no game. Cara, eu acho que esse programa de hoje ele é muito interessante por falar um pouco de uma mudança, talvez até provocada pela própria Premier League, pelo carrossel de centroavantes nesse mercado de transferências, mostrando o desejo, né, a sede por ter um 9 para chamar de seu. O Isaac foi para o Liverpool, o Gyökeres foi para o Arsenal, o Sesco para o Manchester United, aí o Newcastle foi lá e pegou o Voltemade da Premier League, numa liga que já era dominada por Erling Haaland e Salah, que entregava muitos gols, mas ainda assim o Liverpool buscou Ekitike e Isaac, porque queria ainda uma referência nesse centro do ataque dos Reds. Vamos falar um pouco do porquê isso aconteceu e quais são as mudanças de estilo, né, entre esses jogadores comparados à antiga geração, e falaremos mais sobre isso depois da vinheta. Porque é o seguinte, Frederiquinho Caldeira, a gente teve nesse mercado o Liverpool gastando mais de 140 milhões no Isaac, o Arsenal gastando mais de 60 milhões, isso pode virar muito mais por conta das variáveis, no Gyökeres. O Liverpool ainda gastou quase 100 milhões no Ekitike e o United quase 90 milhões ou mais de 90 milhões de euros no Chesco. Então a gente vai falar daqui a pouco sobre os valores também, se isso é justo ou não, mas desse perfil de atacantes que chega para substituir uma geração que me parece ter um perfil bem diferente. Eu quero Fred Caldeira na tela, eu também quero o Vampetaço na tela, se for possível. De forma completamente aleatória. Completamente aleatória. E números na tela, Fred, dos jogadores. Eu vou em um e você vai em outro, hein? Opa! Isaac. Vamos comparar as passagens deles pelos antigos clubes. Ou pelos que eles já estão, por exemplo, que a gente vai falar de Haaland, de Mbappé aqui, só para ter algum tipo de parâmetro, e os números são relativamente parecidos. O Isaac no Newcastle jogou 109 vezes, 62 gols, 11 assistências. E aqui a gente vai destacar as assistências porque vocês vão entender depois. O Isaac deu em média uma assistência a cada 10 jogos no Newcastle. O Gyökeres foi melhor, né, no Sport, em 102 jogos, 97 gols e 27 assistências, então era um grande garçom também, uma média de uma assistência a cada 4 partidas em Portugal. O Haaland no Manchester City, já são algumas temporadas, 151 jogos, 130 gols e 20 assistências. Assiste uma vez a cada 7 partidas, o Haaland. Chesco no Leipzig, 87 jogos, 39 gols, 8 assistências, então a média mais parecida com o Isaac no Newcastle, de uma a cada 11 partidas. O Mbappé também é nessa linha, né? Isso, o Mbappé no Real Madrid, 64 jogos, não todos como centroavante, mas aqui a gente já está colocando a posição favorita dele a partir de algum momento da temporada passada, não dele, mas o técnico que o escala. 50 gols, 6 assistências, uma a cada 10 jogos. Não são
super assistentes, né, Fred? A gente tem o Gyökeres que fez isso mais. Agora, de todos os outros jogadores aqui, o Haaland, inclusive, que não é um construtor, muitas assistências do Haaland são de um toque para escorar para alguém simplesmente, né? Não um atacante, por exemplo, que vai... Um atacante tipo Harry Kane, que daqui a pouco a gente vai falar, que cria jogadas, mas o Haaland teve muita assistência de toque. E de resto, poucas assistências desses jogadores aqui, um perfil diferente da geração anterior, né? A gente tem alguns exemplos ainda correntes e outros nem tanto. O Lewandowski no Barcelona, por exemplo, né? 151 jogos até a gravação desse programa, 103 gols marcados e 20 assistências, uma a cada 7 partidas do Leva. É curioso, uma comparação do Lewandowski com o Haaland, mesmo número de jogos, 151, gols. Menos gols e o mesmo número de assistências, né? Parece que o Lewandowski talvez ajude muito mais o time do que o Haaland, em números, pelo menos em números, não, 20 assistências para cada um. Olha o Harry Kane, 102 jogos pelo Bayern de Munique, 95 gols, 28 assistências, são números de Gyökeres no Sporting, Sim. Uma a cada 4 jogos. O Suárez no Barcelona. No Barcelona. Né, 283 jogos, quase 200 gols, 198, e quase 100 assistências, 97. Uma assistência a cada 3 partidas. É o grande assistente dessa coletânea que a gente tem aqui, o Suárez no Barça, né? Isso, os melhores números são deles, o Benzema no Real Madrid, 648 jogos, mais de uma década, 354 gols, 151 assistências, uma a cada 4 jogos para o Karim Benzema. E o Agüero no Manchester City, 390 jogos, 260 gols e 62 assistências, uma a cada 6 partidas. Quando você compara o primeiro grupo com o segundo grupo, qual é a principal sensação que você tem, Marcelo? Primeiro por números, a velha guarda, Lewandowski, Harry Kane, Suárez, Benzema e Agüero, participava mais do jogo não só com gols, mas também com criação de jogadas. E se a gente pega não só os números, mas se a gente lembra como que esses caras jogavam, eles realmente abriam muito espaços, criando jogadas e dando bons passes para os seus companheiros. Eu vejo isso muito menos no primeiro grupo. Isaac, Gyökeres, Haaland, Chesco. O Mbappé poderia ser, mas quando ele assume a função de matador, ele praticamente só mata, ele não cria muito para os outros. Então eu vejo nos mais velhos mais poder de gerar jogo com bola no pé do que no primeiro grupo. Que aí eu vejo outra coisa, que é muita explosão, Fred. E aí eu acho que tem um debate de o ovo ou a galinha, né? Assim, é o perfil dominante desses novos centroavantes, ou são os times que fizeram esses centroavantes serem mais dessa forma, né? Assim, ou é o atual estado do futebol e dos grandes times que precisam mais de jogadores como esses que estão aqui do que os que já estão mais para o fim da carreira ou de fato aposentados, como por exemplo o Agüero, né? Porque é interessante a Premier League, né? O poço de dinheiro do futebol europeu, querer tantos centroavantes no mesmo mercado depois do Haaland dar certo, né? Eu acho que o Haaland, por exemplo, o Agüero no Manchester City, esses números dele são muito mais pré-Guardiola do que pós-Guardiola. No pós-Guardiola, o Agüero esquentou o banco por muito tempo, o Gabriel Jesus foi o preferido do Pep por alguns momentos, enquanto esteve bem fisicamente, e o Agüero teve que mudar muito, né? Então o próprio Agüero, ele já era um centroavante antigo, entre aspas, para a nova proposta de jogo do Manchester City, né? A sensação que eu tenho, além disso, é que hoje a gente tem muitos e muitos times, ainda que não sejam super times, assim, time médio, que quer pressionar o adversário lá em cima. Todo mundo quer tentar pressionar os seus adversários. E quando você pressiona lá em cima, você tem que deixar espaço atrás, porque não tem jeito, pô. Se o seu atacante está dentro da área do rival para roubar uma bola, se o meio campo está na intermediária dos caras, a sua zaga tem que estar no meio campo. Sim, senão fica então, um espaço horroroso. Fica um espaço muito grande. Então tem espaço para correr. Eu acho que cada vez mais tem espaço para correr. Então o atacante que tem capacidade de correr, ele está passando na frente dos outros. Talvez você possa ter bons atacantes mais lentos que estão ficando pelo caminho, não estão se destacando tanto, porque o que o futebol exige hoje é jogador que corra. Eu até acho que o Gyökeres, por exemplo, no Arsenal, ele vai jogar com mais espaço se não jogar o Martinelli, porque quem vai correndo vai ser o ponta e vai ser o 9, sabe? Acho que se tiver o Eze, por exemplo, para ser mais um para envolver o meio campo e para...
para envolver o meio-campo, você vai ter o Gyökeres correndo mais. O Isaac pode ser ponta, por exemplo. Sim. Acho que o Mbappé era ponta. O Chesco e o Haaland, aí eu já acho que é mais grandalhão que corre entre os zagueiros. Todos os outros correm pelos lados, podem correr pelos lados. Então acho que hoje o futebol mudou de uma forma que dá espaço para correr e quem se destaca é o atacante que consegue fazer o papel de atacante, pivô dentro da área funcionar e tal, talvez não como um Lewandowski, não como um Harry Kane, não como um Agüero, mas que tem essa velocidade que esses outros não têm. Dessa nova coletânea, dessa nova geração, não tem nenhum com característica de 10, né? Assim, não tem nenhum que faça o que o Benzema fez, o que o Harry Kane fez principalmente. Quem sai da área sai pelos lados. Tem um mapa de calor interessante do Isaac. A diferença dele da primeira para a segunda temporada no Newcastle, assim, é um negócio gritante. A primeira temporada muito mais dentro da área, saindo um pouco a verdade, porque ele já fazia isso na Real Sociedad. Mas na temporada passada, o mapa de calor dele é praticamente todo o campo ofensivo. Mais concentrado na área, mas ele busca muito o jogo pela esquerda, às vezes pela direita. Então acho que vai ser isso que o Liverpool vai querer aproveitar dele também. O próprio Ekitike já fazia isso no Frankfurt e faz isso no Liverpool. Tanto é que eu acho que eles podem jogar juntos, né? Um começando na ponta, outro no centro. Eu não acho que essa vai ser a predileção do Slot, porque ele pode colocar ali na esquerda o Wirtz ou o Gakpo para inverter com o Isaac ou o Ekitike. Mas eu acho que existe de fato uma versatilidade diferente, né? Eles estão correndo um pouco mais para o lado, talvez, do que a geração que dava um passo um pouco mais para trás. E é curioso que desses aqui, nenhum é um super cabeceador também. Sim. Se a gente for pegar Harry Kane, Lewandowski, Benzema, são caras muito fortes de presença de área. O Haaland fez alguns gols na carreira de cabeça, mas ele perde muitos gols de cabeça, ele mesmo reconhece, né, que não é a principal característica dele. Sim. O Gyökeres pelo Sporting, se eu não estou enganado, dos 97 gols, só 5 foram de cabeça, e na segunda temporada nenhum, foram todos na primeira temporada. O Isaac também não tem isso como uma grande característica dele. Tem muita bola que dava para ver que era lançada na área de arremesso lateral, por exemplo, que ele nem subia para dar casquinha, ele tentava com o corpo ajustar o marcador. O Mbappé nem se fala. Então, são atacantes mais de corrida e que dentro da área também não se portam como os atacantes antigos. Nem fora da área, nem dentro da área, eles se portam como os atacantes de outrora, Fred Caldeira. O Mbappé é interessante porque ele me parece um projeto Cristiano Ronaldo, né? Um ponta forçado um pouco a virar centroavante para ver se ele se desenvolve como uma máquina de gols que o Cristiano evidentemente virou como ninguém. Mas ainda acredito que o Mbappé nesse momento encare isso um pouco a contragosto. Não sei se com o tempo ele vai pegar de fato um apreço por essa posição para virar um cara realmente mais finalizador do que construtor de jogadas pelos lados e tudo mais, porque eu acho que o Xabi Alonso quer muito mais dele isso do que o próprio Ancelotti queria, né? Sim. Eu acho que o Mbappé prefere ser um segundo atacante pela esquerda e jogar com 9, por exemplo. O Giroud passa uma Copa do Mundo sem fazer gol, mas gerando muita possibilidade para que o Mbappé jogasse aquela Copa de 2018 com muito espaço. E o Mbappé não dava tão certo como o Benzema, porque talvez o Benzema não saísse tanto e ocupasse aquela área, embora o Benzema seja um muito bom construtor de jogadas. Então até acho que ele prefere jogar como um segundo atacante pela esquerda. No entanto, a partir do momento que ele faz 40 e 45 gols por temporada no Real Madrid, acho que ele vai ficar muito feliz. Onde quer que seja, se ele estiver fazendo 45 gols por ano no Real Madrid, eu acho que ele vai ficar muito satisfeito. Exato. Vamos passar para os valores desse mercado então, Marcelino, porque esse carrossel, por conta da grana da Premier League, teve valores incomparáveis dentro dos próprios padrões da Liga. O Isaac é a contratação mais cara da história da Premier League, com 140 milhões de euros, né? A gente já falou aqui do Chesco, do Ekitike, do Gyökeres. Vale isso? O gol é a etiqueta mais cara do futebol, né? Assim, se você contrata gol, você geralmente paga mais. Faz sentido, então, a gente observar esse aumento no padrão dos valores por esse centroavante? Então, eu acho que vale porque é capitalismo. E no capitalismo é oferta crescimento. E procura. Né? Então, quantos atacantes tem por aí? Não tem tantos, tem muitos times querendo. Então, se tem muitos times querendo e tem poucos jogadores à disposição, eles vão ficar mais caros. A gente teve alguns anos o mercado dos volantes.
Caicedo, Enzo, Lavia, os caras acima de 120 milhões de euros. O Bruno Guimarães chegou a ter proposta do Liverpool de mais de 100 milhões, não ficou, foi renovado e ganhou um salário bastante grande, valorizado no Newcastle. E aí a gente foi ver, por exemplo, o Gravenberch, que chegou como segunda opção, que custou muito menos do que ele se transformou. Pois é. Se fosse agora o Gravenberch de hoje, vale muito mais, mas é porque o mercado, aquele mercado era muito importante contratar volante, estava todo mundo querendo. Daqui a um ano, por exemplo, o Barcelona foi o último da fila porque segurou o Lewandowski mais um ano. Então daqui a um ano, a dança das cadeiras já aconteceu, todo mundo já contratou, e o Barcelona vai ter que contratar. Então, se tiverem 2, 3 atacantes na próxima temporada, se tiver o Vlahovic, e se tiver o Julian Álvares, e se tiver, não sei, numa dessas aqui, o Ekitike, não joga tanto, tem espaço, eles tendem a ser mais baratos do que esse ano. Porque quanto vale um jogador? Se você tem 3 clubes e um jogador, ele vale muito. Se você tem um clube e 3 jogadores, eles valem menos. Exato. E a própria grana da Premier League é porque, assim, quando a gente coloca o Isaac é o jogador mais caro da história, a gente está analisando o valor, a cara dele, né? O valor raso. A gente não está analisando com valores de outros tempos a correção, né, da inflação e a proporção desse valor em relação à receita desse clube, né? Muita gente olha para valores antigos e acha que é pouco. Além de corrigidos, o quanto que o Real Madrid investiu da própria receita no Zidane, por exemplo, certamente foi mais do que o Liverpool investiu no Isaac. Né? Então, esses valores eles assustam, mas é porque os clubes estão produzindo e recebendo muito dinheiro também. Né? Então, por isso que o Liverpool conseguiu, até porque vendeu muito bem. É um pouco diferente o caso do Liverpool, do caso do Manchester United, mas a receita do Manchester United mais uma vez bate recorde e o Arsenal precisava de um 9 há muito tempo. Então, o valor também faz sentido pelo que as receitas permitem a esses clubes o músculo financeiro muito bem exercitado como os seus. O financeiro nem tanto não, tá, Fred? O financeiro não é tanto assim também não. São Paulo tá caro, São Paulo tá em euro e é naquela cotação do euro mais alto quando normalmente tem. Olha só, a gente falou de vários 9s aqui, alguns deles ainda estão jogando, a gente falou do Luizito que já está numa liga menor, do Benzema que já está em outra menor, o Agüero que não está mais, mas de resto todos em atividade. Fred Caldeira, para você, qual que é o melhor 9 que a gente tem hoje? Eu vou primeiro dar a resposta chata, que depende do que o seu time quer fazer. Né? Essa resposta é bem chata, eu uso muito. É muito chata, né? Depende do contexto. Né? Você quer um atacante como Harry Kane? Você quer um atacante como Haaland? Eu acho que tem alguns mais similares ali em termos do que eles oferecem. Haaland e Gyökeres, por exemplo. O Harry Kane, eu acho que ele está meio sozinho nesse 9/10. Tem o João Pedro, né? Que a gente não falou aqui, mas o João Pedro é um dessa nova geração que dá esse passo atrás, que está no caminho do Harry Kane, muito mais do que no caminho Haaland, Gyökeres ou Mbappé, Isaac e outros, né? O João Pedro, ele Mas com uma velocidade que o Harry Kane não tem, né? Porque ele também pode fazer isso que os outros fazem. Exatamente. Mas assim, eu sou, e já falei algumas outras vezes, eu sou fã de vários aqui, mas o que eu mais gosto é o Harry Kane. Eu acho o Harry Kane o centroavante mais completo de todos esses. Ele é menor em estatura para o futebol, muito porque ele ficou muito tempo no Tottenham que não conseguiu grandes conquistas, mas eu coloco o Harry Kane brigando para entrar ou para ser titular em muitos dos grandes ataques do futebol europeu na geração, na vida do Harry Kane no futebol. Então, o meu preferido de todos esses segue sendo o inglês. Eu também. E você sabe, indo além, Harry Kane jogaria no Liverpool. Sim. E se ele estivesse no Liverpool, talvez nem o Wirtz fosse necessário. Pois é. Porque a movimentação dele ia gerar, e a capacidade dele de passe ia gerar algo que o Wirtz também vai dar ao Liverpool. Ele jogaria no Arsenal. E talvez o Eze não fosse necessário. Talvez sim, mas você poderia jogar com Martinelli, Saka, eventualmente o Madueke o Odegaard daria um passo atrás, talvez, né, para virar um segundo volante, mais do que um 10. Sim. E poder jogar por ali. A mesma coisa, acho que ele jogaria no Real Madrid e o Harry Kane e o Mbappé teria o seu perfil de atacante preferido para jogar do lado dele, por exemplo. Ele jogaria no Manchester United. Em todos esses times aqui, o Harry Kane jogaria. E os outros jogadores, ele jogaria no Manchester City. E no Barcelona. Ele foi a opção 1. Sim. Ele jogaria no Barcelona, no lugar do Lewandowski, que acho que ajudaria muito Rafinha e Lamine. Tanto que o Ferran Torres, em alguns jogos, por característica, joga e o Lewandowski não.
porque às vezes o Hans Flick quer um jogador que saia mais da área para abrir espaço para os outros também. E o Manchester City buscou primeiro o Harry Kane e depois o Haaland, né? Exato. Ele entendeu que o Daniel Levy não ia vender para um rival de Premier League, percebeu que não ia dar certo e no ano seguinte foi buscar o Haaland. Pela capacidade que ele tem de assistir e de marcar, Harry Kane. A única questão aqui é assim, alguém no chat pode falar, eu prefiro o Isaac com 26 anos que o Harry Kane com 32. Aí sim, a idade, mas 34. Considerar todos aos 25, 34, todos aos 25 anos, para mim o Harry Kane é o melhor jogador e com a dicção mais prejudicada dos atuais. Exatamente. Né? Você, se não entende o Harry Kane, não julgue o seu nível de inglês. O problema não está em você, está no Harry Kane. Ingleses não entendem o Harry Kane, tá? E não é uma piada, é verdade. Tem muito inglês. E ele é de Londres, né? E ele é de Londres. Né? É um sotaque, em teoria, mais neutro, né? Pois é, mas ele tem alguma questão ali que ele realmente se enrola para falar. Mas quando fala bem. Ele inclusive, está se soltando muito mais. O Bayern de Munique, eu acho que ele coloca os jogadores mais livremente para as entrevistas, né? No Tottenham, ele dava muito poucas entrevistas e agora no Bayern de Munique ele tem se soltado mais e se mostrado um cara mais interessante para escutar, coisa que eu não achava que ele era até ele sair daqui. Tá tudo dentro de contexto, Fred. Então perfeito. Então vamos para o nosso querido Out of Context. Frederiquinho Caldeira trouxe pra gente aqui um personagem do programa de hoje, que passou meio que de ponta de pé no programa, mas é um personagem central quando a gente fala de um grande camisa 9 dos últimos tempos, que é Luizito Soares. Perfeito. E uma história que não é tão out of context assim, porque ela já foi contada algumas vezes, que é Soares foi rejeitado pelo Flamengo. Em 2005, a gente não tinha o que a gente tem hoje, análise de desempenho, analista de mercado, scout e tal. Era basicamente olheiro. Tem um menino que joga bem não sei aonde. Alguém ia lá e via o menino jogar. E em 2004, o Andrade, aquele mesmo Andrade ex-2009, foi ver o Luiz Soares jogar pelo Nacional do Uruguai. E o Soares jogou muito mal os dois jogos. Declaração do Andrade, inclusive, falando que ele finalizou uma bola, ela foi para bandeirinha de escanteio. E o Andrade preferiu não contratar Luizito Soares e apostar todas as fichas do Flamengo em Fabiano Oliveira. Lembro. Que teve entre 33 e 39 gols na carreira, porque o número divergiu dependendo do site que eu olhei, da fonte que eu procurei. Ele passou por Flamengo, Goiás, Nacional de Portugal, Giresunspor, Bolusport, Boa Vista, Boa Vista do Rio de Janeiro, não... Sim, de Portugal. De Portugal. Adana Sport, Tigres do Brasil, Portuguesa do Rio de Janeiro, o Birkirkara de Malta e encerrou a sua carreira no Vilhenense de Rondônia. Fantástica carreira do Fabiano Oliveira. Soares preterido pelo Fabiano. Agora, o Andrade, né, com todo respeito ao Andrade, como jogador, foi um jogadoraço, campeão da Libertadores, campeão do mundo e como treinador conseguiu conduzir aquele Flamengo em 2009, mas ele não entendeu que o chute do Soares que foi para a bandeirinha do escanteio, na verdade, é porque o Soares estava muito distante do auxiliar para mordê-lo e tentou agredir o auxiliar com um chute na bola. Né? Ele não estava mirando o gol, estava mirando a bandeirinha. Falta uma leitura ali do Andrade. Aqui eu vou ter que discordar de você, Fred, por mais que você seja um especialista em auxiliar, um especialista em mordida também, um especialista em auxiliar mordidas, mas o que o Soares estava fazendo nada mais era do que a tática do Luiz Henrique, de pressionar o adversário com arremesso lateral, Fred. Verdade. Então o que hoje a gente está vendo no futebol, o Soares já fazia na base do Nacional há mais de 20 anos. Ou seja, o Flamengo poderia ter hoje o Soares e o Luiz Henrique. Exatamente. Ou seja, o futebol está indo para um lugar que daqui a pouco o pênalti, o cara vai chutar para lateral, porque é muito mais interessante você pressionar, né, o arremesso do adversário perto da área do que fazer o gol. Né? Qual é a graça de fazer gol direto? Quantas análises você vê por aí de pênaltis? Quase nenhuma. Quantas análises você vê de como que um time pressiona a saída de bola do outro? Exatamente. É muito mais interessante, Fred, para quem vai vender um aplicativo de colocar uma lupa e um foco de luz em cima de um jogador. Muito mais interessante, porque aquele do pênalti é só colocar uma bolinha verde e outra vermelha. Pois é. Ninguém contrata um auxiliar
para bater pênalti, mas o auxiliar para bater lateral, para bater a falta no cantinho e para pressionar, ele tá ali empregado, né? Ou seja, o pênalti, na verdade, nada mais é. O gol, às vezes, é uma perda de tempo. E é um destruidor de empregos. É um destruidor de empregos que no futebol se faça gol com pouca análise. Exato. Então, Luis Soares, além de tudo, Parabéns. Promovendo o emprego, chutando para lateral, emprego esse que Fabiano Oliveira teve em vários países diferentes. E ele não chutava para lateral por querer. Imagino, Fabiano Oliveira. O meu out of context é, na verdade, um espaço aqui para uma grande autopromoção, um espaço de uma vaidade. Eu peço desculpa aí, Marcelo, porque eu dei espaço para minha arrogância e para minha vaidade para colocar na tela o elogio de Erling Haaland às minhas vestimentas na cobertura de Manchester City e Napoli. Durante o aquecimento, eu estava na beira do campo, teve isso. Eu consegui filmar o Haaland dando esse sinalzinho assim de joinha, falando: você está bem vestido. E eu acho que receber um elogio do Haaland, você tem dois caminhos, né? Primeiro, fico um pouco preocupado pelas opções de moda que ele faz às vezes, né? Era o comentário que eu faria. Eu tô acabando de colocar no Google Haaland Clothes. Ele opta por uma vertente ainda mais alternativa do que a minha, de vez em quando. Porém, né, toda vez que um jovem elogia a sua moda, você talvez possa se sentir um pouco mais jovem também. Se você digita Haaland Clothes no Google, aparecem muitas fotos dele socializando de pijama. Exatamente. Ele gosta muito de... Tem um blazer dourado e tem muito... Mas assim, você tava bem vestido mesmo, tá? Eu tava bem vestido. Eu gostei. Foi aprovado pela chefia? Passou por algum tipo de... Claro. Mandei por e-mail. Exato, né? Bateu lá em Atlanta, Estados Unidos e tal, voltou. Todo mundo... É claro que eu não vou me E outra coisa. Como eu quero. Primeiro que você estava se exibindo, porque certamente estava mais de 15 graus em Manchester para você ficar de camiseta. Pior que estava ok. E segundo, que sempre foi o meu sonho poder fazer uma transmissão de Liga dos Campeões de camiseta que eu pudesse mostrar os meus braços. E eu sempre fui talhado pela ditadura do blazer. Não que os blazers grandes também, que não mostrem os braços. Aquele blazer transparente. Era sempre um desejo meu poder fazer o que você fez. De nada. E com um bom decote também. Tinha um decote bem legal na sua gola V. Muito obrigado. Pelos peitoral. Resumo. Fred Caldeira, como que você define um camisa 9 hoje em dia? O camisa 9 de hoje me parece ser esse cara... Eu não sei, cara, porque às vezes eu tenho um ar de old school quando você olha para um Haaland, quando você olha para um Gyökeres, quando você olha para o cara que está ali para finalizar. Ele é o cara do último toque na bola. Se ele tocar na bola mais de 2 ou 3 vezes, ele provavelmente está errado e possivelmente ele vai errar a jogada. Mas ao mesmo tempo é interessante ver que esses caras também estão dentro de um novo perfil que aí pode inclusive se refletir na base de muitos clubes, de tentar criar o novo Isaac, de tentar criar o novo Haaland, de tentar criar o novo Mbappé em vez de tentar criar o novo Benzema. De ser um cara que se movimenta para esperar o momento da corrida e da explosão, né? Assim, nesse futebol cada vez mais estreito, a linha alta facilita com que esses caras consigam ter esse perfil, e esse perfil ser hoje o mais caro do mercado. Pode mudar em um ano, né? Mas nessa janela mostrou que foi esse o perfil mais desejado pelos clubes. Eu concordo com você. Eu acho que tem um detalhe que o Haaland é um cara entre os zagueiros. Você pode colocar uma bola pro Haaland entre o 3 e o 4, que ele é tão forte e rápido e ele gosta tanto de correr quase que em linha reta em direção ao gol. Ele não faz muitos movimentos. Quando ele corre em diagonal, é sempre em direção ao gol. Ele não faz muito movimento que não seja para olhar só o gol. E o Haaland, eu acho que é o principal expoente desse tipo de jogador. Quando a gente olha Isaac e Gyökeres, são caras que me parecem gostar mais de correr entre zagueiro e lateral.
Os movimentos do Gyökeres poucas vezes são entre os dois zagueiros. Sim, é entre pela o esquerda. zagueiro e o lateral. Até por isso eu acho que nos 2 últimos jogos do Arsenal, sem contar o jogo do final de semana que a gente está gravando isso na sexta-feira, contra o Atlético de Bilbao e contra o Burnley, jogou o Eze. Porque o Eze pode funcionar como um meio-campista e deixar aquilo ali vago pro Gyökeres jogar. E talvez o plano do Liverpool pro Isaac seja que ou Gakpo, ou Wirtz, ou Ekitike funcione também, talvez atrás dele, ou como um segundo atacante, ou um pouco mais recuado, para que o Isaac também tenha essa liberdade de movimento por ali. Então, talvez o novo 9, que no Camp Nou ou em Barcelona seria o No-No. O no, verdade. 9 e novo é absolutamente a mesma palavra em catalão. Talvez o novo 9 mude os pontas, tá? Daqui a pouco, se a moda pega, e se a gente começa a ter muita gente assim, muitas gerações assim, olha a dificuldade que o Vini tá tendo com o Mbappé no Real Madrid, porque o Mbappé também faz esses movimentos. Se bobear, o novo 9 vai acabar com 7. E se bobear, pode resgatar o 10 do passe final, não? Pode ser também, porque talvez você queira mais jogadores por dentro para gerar esse passe. Que talvez não seja o cara do passe curtinho, tipo, a gente espera que o Wirtz dê uma enfiadinha de bola pro Isaac, mas talvez seja o cara que vai fazer um lançamento, quando o time estiver na defesa, o 10 vai recuperar essa bola e vai fazer um lançamento para ele correr naquela posição ali. Como o De Bruyne, por exemplo, é um cara que fez muito isso com o Haaland e o Foden está começando a fazer agora na ausência do Kevin De Bruyne. Boa. Coisa interessante esse programa de hoje, Marcelo Beck. Eu gostei, você que sugeriu o tema. Interessante, inclusive, pensar que o 9 pode acabar com 7. Me lembrou outro dia de um vídeo que eu vi. Top 10 melhores números de 1 a 10. Rapaz, qual é a sua escolha? Eu acho que 10 é o primeiro. 5 é o segundo. Depois 8. Você pensou bem 2, nisso. 4, 9, 7 e 3. 3 é o pior. 3 é o pior? Por 3 quê? é o pior. O 3, ele, primeiro que é um número difícil de fazer conta. 13 mais 9. É difícil saber se vai para 1 a mais do que 23 ou 1 a menos que 23. É um número, muitas vezes, que gera números primos. 3, 13, 23, 43. E primo é sempre É um um número problema. de difícil divisão. É um número sem carisma. Sabe assim, pô, o 8 tem ali algo místico em cima dele. O 7 também tem várias coisas, né, no universo que se repetem entre 7 e 8. 5 é uma metadinha, né? 10. 5 é sempre ali a metade, é sempre fácil. 5 mais 5 dá um número exatinho que é fácil de dividir. Meiotinha. Os números pares também têm essa vantagem. 1 é simples, né? 1 é uma coisa que não comete erros. O 3 é mais complicado. Eu gosto do 2. O 2 também ajuda muito, né? Qualquer coisa Sim. mais 2 ou vezes 2 ou dividido por 2 tá ali na tua cabeça. Tranquilo. Sempre dá certo. O 2 Eu acho que ele tudo. cumpre o mesmo papel do 1, só que sem ser o primeiro. Então ele fica atrás do 1. Pode ser, mas ele talvez ele cumpra o mesmo papel do 1, só que com um grauzinho de sofisticação sem complicação. Exatamente, ele não é pretencioso como 1, que tem que ser o primeiro para criar isso daí. Exatamente. E Agora, entrega o uma coisa 10 muito é o básica. primeiro, né? Pode ser. Pode ser. Eu gosto do 7 também. Mas aí pode ser mais pro futebol também. Mas aí o O 10. futebol, não, e 7 também é uma coisa mística. Acho que tem um misticismo em cima do 7, que tem acho que muita coisa. 7 e 8 no universo que se repete e tal. Mas você não traz misticismo pro programa, Marcelo Beckley. Eu esperava mais de você. Próximo programa, signos e ascendentes. Até terça-feira Lua que vem, também. 11 horas da Tem que ver manhã. onde que tá a lua. Tem que ver qual vai ser a lua. A gente pode fase fazer o da mapa lua. astral do Fred Beckler do próximo programa. Perfeito. A gente pode trazer lá. Um Qual jogo de signo música. que vai ser o Fred Beckler? E no horóscopo do próximo chinês programa. também. Se vocês puderem deixar aqui no comentário o seu top 10 melhores números de 1 a 10, a gente inclusive E com agradece. justificativa, por favor, tá? Não quero só... o Justificativo. número. Exato. É. Valeu, Próximo Fred. programa. Beijo, gente.